sutil. É uma coisa assim, às vezes até para você conseguir perceber a diferença é tênue e tal. O espaço ali entre arrogância e autoestima e confiança e positividade, energia, tá entendendo? Mas você, determinada situação, você consegue perceber, né? Mas o que acontece? Eu percebi que alguns tinham assim um... Mas enfim, é respeitável, né? E eles falavam assim, ai, não sei o que, não sei o que. Aí eu que já conhecia determinadas coisas que vinham falando, né? E eu vim explicando, olha, só que antes de explicar, assim, diretamente, às vezes é preciso você passar por um processo, isso. Porque assim, ó, é como se fosse uma coisa daqui pra cá, um círculo, tá? E eu só falasse isso e isso aí. Daqui, dessa unha aqui, para essa unha aqui, dessa para essa. Eu falava isso. Só que para a pessoa entender, eu não tinha como falar daqui para cá. Eu tinha que arrodear tudo isso, tá entendendo? Não passar por isso aqui, ó. Isso, para depois passar por isso, para depois chegar aqui. Mas as pessoas não tinham nem paciência, cara, não tinham humildade para saber ouvir. Quando eu estava explicando uma coisa que vinha por aqui, elas já faziam outras perguntas, aí eu falei, olha, essa pergunta que você fez aqui, eu ia falar sobre ela aqui, nesse momento, tá? Só que se eu for falar somente sobre isso aqui, eu vou precisar falar sobre um outro contexto também que ela toda envolve. Por quê? Porque eu não quero deixar pedra sobre pedra sobre essa sua ideia equivocada sobre o consumo de animais. Mas aí eu ia falando, né, falando, as pessoas não tinham nem humildade. Olha, aí teve um cara lá, né? Ou tudo bem que até que foi para o nível assim de pessoas, eles mantiveram um nível de diálogo até bom, razoável, né? Respeitável dentro das limitações de cada um deles também, né? Ok. Aí teve um cara lá que falou, cara, eu sou doutorando em determinada situação que a gente tava tocando lá no assunto, né? Aí falou isso, aquilo, aquilo. Cara, aí eu depois expliquei. Ele, olha, observe isso, observe aquilo. Depois eu fui percebendo, porque às vezes as pessoas têm assim uma vaidade, sabe, ingênua. Olha, por mais que a pessoa tenha observado algumas coisas, sempre existem muitas outras coisas que a gente não sabe, tá entendendo? E aí eu fiz observações a ele, fiz perguntas a ele, demonstrei coisas que ele era absolutamente virgem a respeito disso e que eram coisas altamente ligadas àquilo e que influenciavam a ter um entendimento diferente daquele, tá entendendo? Mas o cara desconhecia tudo isso. Mas enfim, ok. Enfim, o que acontece? Então, umas placas lá que eu coloquei lá na UFES, eu coloquei essa aqui sobre Jesus, ó, né? Que fala que Jesus é sênio, né? Inclusive o Papa Benedito, o Papa Bento XVI, né? Foi o que renunciou agora, né? Foi o Papa anterior ao Francisco, agora se não me engano. Ele foi depois do Papa João Paulo II, se não me engano, né? E antes do atual, agora o Francisco, né? Isso aí. Ok. Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele reconheceu na homilia de abril de 2007, né? Aqueles estudos bíblicos, né? Aquelas observações bíblicas que eles fazem lá no Vaticano, que uma explicação para a contradição entre o Evangelho de João e o de Mateus e alguns outros lá, que havia uma certa contradição entre o momento da Páscoa, né, da Santa Ceia. E diziam também que Jesus, de certa forma, havia comido um cordeiro, tal, tal, tal. E ele, o Papa Bento XVI, depois de muitas investidas, que eles se sentiram de saia justa, porque havia um historiador que já vinha falando que Jesus, e mostrando de forma com provas incontestáveis, de que Jesus havia participado dos essênios, e que ele não comeu carneiro, e que Jesus era vegetariano, e tal, tal, tal.
E ele se viu numa situação que ele foi forçado a dar como se fosse um remendo, tá entendendo? É como, olha, Igreja Católica, religião, Bíblia, né? Não as escrituras iniciais, mas essa Bíblia atual, moderna, né? E até mesmo a que foi traduzida, ela fez várias adulterações, mas veio de uma forma, sabe, um jogo de xadrez, porque para onde você jogar para um lado, ela tem uma outra saída, tem outra forma, tem uma... A Bíblia é mais ou menos assim. É como o direito, ele vai se ajustando à sociedade, né? Há um tempo atrás, adultério era crime, considerado crime, né? Aí a sociedade brasileira foi mudando. Hoje não é mais crime adultério. Crime mesmo para... Não, não é crime. Então o direito ele vai se adaptando, vai se moldando à sociedade para que ele permaneça, para que ele sobreviva, né? A Bíblia e o direito, a religião e os direitos sociais, os direitos que implicam o comportamento e a significação de valores morais, civis, penais, eles andam de mãos dadas, né? Ok. Então, quando vai falando uma coisa, vem outra, então, ok. Aqui, ó. Evangelho tá ao contrário, porque essa câmera é a câmera frontal. Evangelho dos Essênios da Paz, né? Então, quando o Papa Bento XVI, né, porque essa aqui foi outra parte, ó, eu coloquei lá na fila do restaurante, ó. As pessoas iam comer e viam essa placa aqui. Às vezes as pessoas falam, pô, mas mostrando assim uma coisa tão dura, tão não sei o que, embora seja realidade, mas as pessoas ficam impactadas. Os bois estão passando por isso aqui, cara. Hoje existem várias formas de se passar a mensagem, entende? Essa é também uma forma. E ela causa impacto, ela também tem a sua eficiência, sim. Entende? Embora que eu fiz, vamos supor, eu providenciei lá com a ajuda e o patrocínio de alguns, aproximadamente umas 20 placas. Umas 20 placas. Só tinha uma placa que tinha a mensagem, tinha essa mensagem mais dura. Todas as outras eram mensagens, frase de Albert Einstein, frase de Buda. Ficavam penduradas nos locais lá, nos portais, nas entradas, nos lugares principais de grande movimento, na biblioteca, enfim. Enfim, aí, segurando lá essa placa, uma pessoa chegou e me disse: mas cara, como você afirma isso? Aí eu fui para ele explicando, mas as pessoas não têm o, o tempo de ouvir o que você tem a dizer para que você possa racionalmente ir construindo a ideia, tal, botando para a pessoa ver que aquilo ali é sólido, tá? Não que é uma coisa sólida, que é uma coisa construída pela própria observação dele, que é válido, é sólido, é válido, é real, e que sim demonstra que aquele conceito, aquela forma de pensar, aquela ideia, aquela crença que ele tinha, deve ser revista, deve ser repensada. Porque aquela situação do trem, o trem tá indo, chega, descobriu lá que naquilo a pessoa vai, freia tudo, vai de uma vez. Não, a pessoa vai aos poucos, diminuindo com a aceleração do trem, tá entendendo? Até que vai chegar um momento que vai parar, vai descansar. Aí ele vai preparar, é para lá mesmo, a direção. Poxa, até a pessoa digerir essa ideia e saber que o que ela estava indo para lá era equivocado, que a ideia não é para lá, é o contrário. Até a pessoa perceber isso, entendeu? A pessoa vai ter que digerir, vai ter que engolir essa situação. Poxa, eu estava errada. E depende também da humildade da pessoa, porque tem aquela situação do fanatismo, né? Que as pessoas no fanatismo, elas não vão pela lógica, não vão pela razão, não vão pelo bom senso, elas vão pela paixão, tá entendendo? Vão pela emoção, mas não vão pela lógica, pela razão, pelo bom senso, pelo discernimento, pela inteligência. Não, verdade,
por mais que sejam coisas que estejam provadas, é isso aí, percebeu? Pois a pessoa não quer, fica cega, bota, não é isso, não é isso, não é isso, vai pra lá mesmo e vai, entendeu? Então isso depende disso, depende da humildade da pessoa em reconhecer que ela estava equivocada. Então não é uma coisa assim de unilateral, entende? Você depende também da outra, porque por mais que você seja claro, que você seja perspicaz com as palavras e com as ideias, por mais que você apresente fundamento sólido, por mais que você mostre que as ideias são sim reais, tá entendendo? Tangíveis, tudo. Mas o que acontece? A pessoa não quer ver. Se a pessoa não tem humildade para reconhecer que aquilo ali está certo e que ela deve ao menos não mudar de uma vez, porque é difícil, né? Às vezes não é de uma hora para outra. Essa pessoa vai ter que, né, maturar a ideia, digerir, às vezes desconstruir uma ideia, uma vida, uma experiência, uma crença para depois reconstruir outra coisa. Então, às vezes isso não é de uma hora para outra, mas às vezes quando você conversa com uma pessoa que tem a humildade de reconhecer, ou mesmo falar, realmente, isso realmente eu não tinha pensado por esse ponto, e é verdade o que você disse. Eu vou pensar sobre o que você disse. Ao menos a pessoa ter assim, humildade é grandeza, não é autodepreciação. Humildade é grandeza, é a ausência da arrogância. A humildade é a ausência da prepotência de isso aqui. O que também deve ser confundido, eu já falei, não deve ser confundido arrogância e prepotência com autoestima, com autoconfiança, com energia. Bora, isso é totalmente diferente. As pessoas não têm a acuidade visual suficiente para perceber esses espaços diferentes. Mas ok. Então, quando você conversa com uma pessoa, que a pessoa tem a humildade para perceber que aquilo que ela pensava não era, mesmo que ela não admita de uma vez, mas que repense, e depois, se a sua ideia realmente é sólida, ela é bem baseada, ela é bem fundamentada, né? Tem um alicerce bem constituído, entende? Que aquilo ali, ela vai permanecer. E aí, quando ela permanece, quando a pessoa se dá conta que aquela ideia é verdade, ela aos poucos muda. Tá entendendo? Na condição dela, não, dela ter humildade para reconhecer, né? Ok. E aí, o que acontece? Às vezes as coisas são nítidas, estão na cara, mas por nós não termos nos debruçado sobre determinadas coisas, a gente não percebe. Tá? Não percebe. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas muitos pensadores, assim, já falaram, né? Até o Dalí, né? Salvador Dalí, ele dizia assim, se não me engano, a realidade é surreal, né? Não sei se foi Dalí, se não foi Dalí, né? Que a realidade ela é surreal, porque veja só, é um aglomerado de percepções e sensibilidades e experiências onde você pode não só observar o meio, estou falando assim, do estímulo de vida, do sopro de vida, né? É um momento em que você não apenas observa o meio que lhe arrodeia, tá? Mas você também interage com esse meio. Você tem estímulos sensoriais, você pode ser altamente afetado pelo meio e também pode afetar o meio. E você também pode constituir situações. Por exemplo, você tanto pode tirar uma vida, né, com as suas mãos, matando, como você também pode criar uma vida. Porém, veja, para você tirar uma vida, você sozinho faz. Mas para você criar uma vida, você depende de outro, né? Sexo, né? Para você criar uma vida, você depende de um outro sexo, de uma junção de dois seres de sexualidade opostas. Não sexualidade não, de sexo oposto. Sexualidade é outra coisa, né? Sexualidade é outra situação. De sexos diferentes. Para constituir uma outra vida, mas você consegue. Sozinho você não consegue. Mas com a junção de outros seres você consegue. Veja só, porque basta você observar a natureza. As pessoas vivem a vida toda, vão viver, não observam a natureza, não observam as coisas.
Observe a natureza que Deus fala pela natureza. O que é a natureza? A natureza é a expressão direta de Deus. Porque não é Deus que fez tudo, né? Deus que fez tudo, criou tudo, ok? Eu sempre gosto, na verdade, quando eu encontro com pessoas que se dizem ateus, né? Eles dizem que são ateus, tá? Mas é porque eles, com todo respeito, não fizeram uma reflexão séria e honesta a respeito da vida. Não fizeram, cara. E eu, assim, eu fico... Me sinto bem quando eu vou conversar com uma dessas pessoas e quando elas não ficam devagando, tá entendendo? Relativizando coisas que são palpáveis e são vistas, a vista sua que é real. E elas ficam relativizando tanto que é uma forma de fugir e não ter humildade de falar, cara, a minha crença que eu vinha com tanto orgulho e tanta vaidade, essas pessoas querem até fazer, sabe o quê? As pessoas às vezes querem até valorizar mais certas religiões, certas crenças, por exemplo, o hinduísmo, aquele monte de braço, né, uma coisa que vem do estrangeiro, por ser diferente, por ser exótico, por ser, enfim, chama mais visibilidade aos olhos, é como se fosse, sabe aquele negócio do amigo antigo e do amigo novo, que a pessoa tem mais um tesão do amigo novo, né? Ah, amigo novo, você fica assim empolgado, um amigo velho você já tá acostumado, já não tem mais aquele ânimo, né, às vezes, né? Mas então o que acontece? Isso não é para todos, ok. Mas você é mais ou menos uma comparação, uma analogia que eu tô fazendo, né? Mas veja, as pessoas às vezes valorizam outra religião simplesmente por ser diferente, tá? É mais ou menos assim, às vezes a pessoa fala que não acredita em Deus, na verdade a pessoa não tem nem assim um fundamento consistente mesmo, tá entendendo uma ideia, nunca se debruçou sobre as coisas realmente assim observáveis, não processou as ideias que estão diretamente alcançáveis a ela pelo próprio raciocínio e inteligência que é um presente divino para lhe fazer entender o que é bom, compreender o que é bom, compreender, discernir, entender o que é bom, diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? Ok, essas pessoas não estão fazendo uso disso, mas ó, é por isso que eu digo, eu sempre gosto de conversar e depois eu vou promover debates, né? Eu já tenho várias entrevistas confirmadas com, enfim, com vários estudiosos, né, com filósofos, com doutores, com autoridades, enfim, várias situações que eu já tenho confirmado é porque tudo é uma questão de encaixe, Eu não vou adentrar mais disso, mas é uma questão mais de encaixe, né? Encaixe meu no tempo, encaixe meu na vida, encaixe, várias situações de encaixe, né? Mas enfim, de determinados apoios, enfim. Mas as entrevistas já estão confirmadas, né? Ok. O material humano, eu digo, né? As ideias. Ok. Então, como eu estava dizendo, as pessoas não observam, porque, como eu disse, o que é a natureza bruta, é a materialização da vontade de Deus, não é? A árvore não é a materialização da vontade de Deus. Observe a natureza se desenvolvendo no dia a dia dela. Ao você reparar ela, você vai conseguir observar regras, como se fossem leis, que são aplicáveis no nível macro e no nível micro, tá? E essas observações, essas concepções, essas teorias foram feitas por muitos outros, né? E não significa dizer que eu sou muito verdadeiro para falar essas coisas. Eu cheguei a essas observações por mim mesmo, mas depois observando, ouvindo, né, conhecendo a respeito do Hermes Trismegisto, né, da, do Egito, de outras, a questão do hermetismo, né, os conhecimentos herméticos, eles fazem essas leis universais, o, que, o macro é igual ao micro, fazem situações, leis que funcionam em todos os lugares, e depois você vê que é verdade mesmo, né? Que determinadas coisas não são coincidências, são leis universais. Então você observa uma árvore, uma árvore, você consegue entender de vários conceitos
de leis divinas. Observe, valorize. Deus é isso. Deus é a sua observação, a sua vivência, a sua experiência e o todo em que você está envolvido, né? É o sentir a vida. Isso é Deus também, né? Então, as pessoas têm, nossa, vamos lá. Então, o que acontece? Ao observar uma árvore, por exemplo, né? Você percebe o quê? Que quando chove, ela se alimenta, ela se nutre através de suas raízes que estão penetradas na terra. Ela consegue tirar dali nutrientes, né? Entre eles água, e vai com isso se nutrir. Se não tem chuva, ela chega um tempo que se ela não tiver nutrientes, não tiver água, ela vai, né, a depender da resistência dela, do tipo de resistência dela, ela pode vir a morrer, né? O que acontece? Falando isso de uma forma mais generalizada, né? O que acontece? Ao observar esse fenômeno, esses acontecimentos, esse processo pelo qual passa a natureza, você já pode tirar daí vários conceitos que ele vale para tudo, vários outros aplicáveis em vários outros. Por exemplo, observe que cada ser precisa de determinadas alimentações, determinados suportes materiais, né, orgânicos, para que eles possam se nutrir. Isso vale para a gente, vale para os animais, vale para os insetos, vale para os vegetais, vale para, entende? Espirituais, tá entendendo? Vale. Observe outra coisa. Observe que quando você... há muito tempo atrás eu estava uma vez na praia e eu ficava observando assim, certos detalhes da natureza, né? Que às vezes a pessoa nos compromissos do dia a dia, do emprego, do trabalho, dos compromissos, do sistema, enfim, da Babilônia, do vamos fazer, enfim, da máquina, do viver com máquina, né? Sem perceber o Deus que existe nas experiências no dia a dia, no respirar, né? Então as pessoas às vezes, por conta disso, não se dão conta de ir para um local e fazer determinadas observações. Ou às vezes também conseguem sim observar. Mas veja assim, uma vez eu estava na praia, na praia, estava na areia, e observando o sol bater em mim, estava assim de frente, né? O sol estava nas minhas costas, e eu observando o sol bater em mim, eu vi que estava sombra, fazia uma sombra. Aí eu observando aquela sombra, eu falei, olha só, veja só, vou fazer uns observações. Eu sempre tive uns questionamentos assim filosóficos a respeito da vida, sabe quem sou, aquela tríade, né, aquele triângulo filosófico, né, quem sou, de onde vou, de onde vim, quem sou, para onde vou, né? Essas três perguntas que formam um triângulo, né, filosófico, né? Quem sou, para onde vim. Assim, a gente sabe que a felicidade é como fosse um imã que todos nós somos chamados por essa felicidade. Agora, o que é a felicidade? Será uma, um artigo como se tivesse nos conduzir para uma falsa realização, no sentido de uma sociedade hedonista, que ela vive pela realização dos prazeres, numa constante realização de prazer, sem sequer se conhecer e se entender o que é o verdadeiro prazer, que é o nada mais que é perceber que o tempo não existe, que é apenas uma linha reta, em que você apenas percebe a vida e que não existe, enfim, aí vai. Eu já fiz muitas observações sobre isso, tá? É porque a linha é longa e você vai fazendo certas observações, certas coisas. É como se a gente vivesse embriagado. Você toma uma cachaça, uma droga, eu já usei vários tipos de droga. Nossa, muitas experiências com drogas. Eu sou quase que um experimento científico ambulante de drogas, né? Pensando aqui em falar as drogas que já usei. Nossa. Enfim, eu vou fazer um outro vídeo depois. Eu tava pensando em fazer um vídeo depois, assim, a respeito de várias coisas, né? Sobre sexualidade. É muito polêmico, mas a sociedade é muito hipócrita, muito mentirosa. Eu vou abalar, tá? Sexualidade, vida, natureza, felicidade. Eu vou trazer esses pontos, vou fundamentar, enfim, tá? Ok. Então,
eu observando o sol batendo nas minhas costas e eu observando ali a sombra, eu falei, poxa, onde o sol bate no meu corpo, lá mostra a sombra. Aí eu fiquei observando. Veja só como a observação da natureza lhe traz ferramentas, lhe traz como se fossem acrescentos de sabedorias que lhe faz estar melhor preparado para a vida se você aplica aquele conhecimento. Qual o livro que você precisa ler para isso? Nenhum. Deus dá a todo ser humano, nu e despido de costumes e cultura, a capacidade de observar, crescer e evoluir. Na maioria das vezes, na situação mesmo, os conhecimentos culturais, sociais, muitas vezes eles vão poluir você e lhe impedir, de certa forma, por lhe criar cercas e cercados ideológicos, enfim, de conhecer a verdade mesmo, tá? Não que a verdade também essa não seja verdade, mas é que essa daqui é uma verdade observada, retirada da natureza. Não fosse assim uma verdade construída, tá? De certa forma teatral, né? Para que nos levasse a ter uma vida em determinados padrões dos quais se encaixe nos propósitos de outros grupos, enfim. Ok. Observando o sol batendo nas minhas costas, eu aqui, o sol batendo nas minhas costas, eu falei, não é uma sombra, mas a sombra está sendo causada pelo meu corpo. Eu falei, nossa, onde o sol bate, lá onde... E eu percebia, onde havia uma barraquinha, um negocinho, fazia sombra. Então eu falei, toda matéria ele causa sombra. Aquilo ali já é uma observação filosófica que lhe faz... Se você processa aquela ideia de forma séria, tá? Sem ansiedade, tu querer chegar... Isso aí, para conseguir chegar a esse ponto de você observar uma ideia com naturalidade, sem ansiedade, sem angústia de chegar a algum ponto, chegar a algum momento, chegar a algum ponto, apenas deixando que ela vá sendo observada naturalmente, a cada ponto, a cada passo da mente. Rapaz, então, aí eu observando, aí eu cheguei. Eu tô meio esquecido agora da observação que eu fiz, que às vezes a gente. Por isso que é importante, às vezes, determinados conhecimentos sejam feitos anotações. Por quê? Porque às vezes você fez um percurso de processamento de ideias para chegar a determinada conclusão. Se você não faz determinadas anotações, o que acontece? Quando você chegar aqui nesse momento, você vai ter que passar, ou você passa pelos mesmos passos de novo para chegar lá, ou se você não passar, você não chega. Porque não é aquele negócio, tá aqui e aqui. Você só fala desse, você fala desse. Só que se você não passar pelo processo todo, você não sabe o porquê que esse aqui e esse aqui. E aí fica como se fosse uma teoria que você não sabe o porquê. Mas enfim, eu tava lá observando o sol batendo nas minhas costas e eu olhando. E eu pensando comigo, né, rapaz, o sol bate, cria uma sombra. Eu percebo que a minha sombra está desconectada da outra parte onde não há matéria e a luz está incidindo. Eu falei, então isso dá para entender o quê? Quais são as observações e as conclusões que eu consigo retirar disso? Que eu consigo retirar, não, que eu consigo, até as palavras devem ser bem aplicadas, né? Para serem mais apropriadas, uma ideia mais apropriada. Até mais validada, né? Uma ideia mais validada. Qual a ideia que eu posso compreender disso? O que é que eu posso compreender dessa observação? Eu pude compreender que onde o sol incide, faz sombra, causa escuridão. O sol, a luz bate aqui e de lá não vai. Para lá não passa. E a parte que não há matéria, ele incide. Ok. Isso nos faz entender que nós estamos ao mesmo tempo conectados com todo o meio e ao mesmo tempo somos uma unidade feita pela sombra, a silhueta da sombra, né? Você percebe ali? Aquela ali é uma unidade, essa unidade sou eu. Estou ao mesmo tempo conectado com o todo e ao mesmo tempo sou uma unidade.
uma unidade de matéria orgânica e uma unidade também energética. Simples conclusões como essas, se são construídas pedra por pedra, tijolo por tijolo, aos poucos, sem a ambição de se construir nada, mas apenas deixando que tudo aconteça naturalmente, sim, você vai conseguir chegar a ideias. E se você puder observar ideias que sim já foram feitas e elas são autênticas, são reais, você vai observando que toda a estrutura dela é válida, tá bem construída, sim, você pode pegar a experiência de uma outra pessoa e entender. Até porque as ideias, elas não têm dono, ideia não tem dono. Você conseguiu compreender, pronto, é como se ela fosse sua, você não é proprietário. As pessoas, às vezes, eu sempre falava que o tempo não existe, e as pessoas não conseguem compreender isso. Eu cheguei a essa conclusão sozinho. Eu não fiz, foi uma vez que eu tava até no ônibus, assim, observando. Aí quando eu consegui entender isso, nossa, eu fiquei, me senti, sabe quando aquele da eureka, eu entendi, caramba. Eu percebi que tinha percebido uma coisa grandiosa. O tempo não existe, de fato. Eu posso explicar isso no outro vídeo, senão vai ficar longo, né? Mas o tempo não existe. O tempo é uma construção. Só existe o momento em que vai. É como se fosse um. Existe aqui, vamos supor, um pavio, né? Um pavio, tá? Aqui uma bomba, né? Aqui uma bomba, aqui o pavio. Ok, aí dá pra ver, né? Aqui é o pavio e aqui é a bomba, né? Aqui é a cápsula, onde tá a pólvora e tal, e aqui é o pavio. Aí você acende aqui, ó. Aqui você acende. Psh, aí vai queimando. Veja só que isso aqui não existe mais. Esse daqui também não foi construído ainda. Dentro do nosso entendimento do que está palpável, alcançável e tangível por nós, na nossa materialidade, não existe nem passado nem presente, ou não existe nem passado nem futuro. Só existe o momento vivenciado agora. Veja que todas as células não sempre estão vivendo aquele momento agora. É uma coisa assim que às vezes eu consigo compreender, mas às vezes eu tenho que usar uma forma melhor para explicar, né? E isso também implica, e quem sabe entender, quem sabe explicar bem, entende melhor também, tá? Mas aí o tempo vai passando, quando chega aqui o estopim que, puf, explode. Aqui é como se fosse a morte, aqui é o nascimento, aqui é a vida, durante a vida, tá? Mas repara que o fogo, ele não tá nem aqui e nem aqui, o fogo só tá aqui. A vida é como se fosse apenas aquela faísca de fogo que vai queimando. Aqui já é vida? Não, aqui é pólvora queimada. Mas a pólvora queimada, porque ali não é